São as sementes tradicionais? Primeiramente, você sabe o que são as sementes e por que são importantes? Além de estarem presentes na nossa alimentação, como o amendoim, o feijão, a ervilha ou o arroz, é graças às sementes que as plantas podem se dispersar pelo ambiente. Elas guardam um embrião que vai dar origem a uma nova planta, e são essas as responsáveis por produzir os frutos que também consumimos, como a maçã, o melão, o mamão, entre tantos outros. Esses são alguns dos motivos que tornam as sementes tão essenciais para a vida dos seres humanos. Há aproximadamente 12.000 anos atrás, as primeiras civilizações deixaram os hábitos nômades e passaram a selecionar sementes de maior interesse, dando início à agricultura. Esse processo continua até hoje, onde as comunidades locais, os povos indígenas e tradicionais seguem selecionando e conservando sementes. No Brasil, entre as comunidades locais, os povos tradicionais e os indígenas, estão os quilombolas, comunidades tradicionais de matriz africana, os extrativistas, pescadores artesanais, pomeranos, camponeses, entre outros. São grupos sociais que possuem um modo de vida próprio, com uma relação de dependência direta da natureza, utilizando práticas transmitidas de geração em geração. São as sementes selecionadas e preservadas por esses povos, comunidades e famílias agricultoras, as chamadas sementes crioulas, da paixão, da solidariedade, tradicionais ou nativas, sendo um termo que também inclui tubérculos como a batata e a mandioca. Estudos datam que essas sementes possuem ao redor de 1.000 anos, tendo sido manejadas pelas populações do passado até os dias atuais. Assim, elas representam muito mais que o alimento, mas também a cultura dessas comunidades. Você deve estar se perguntando: existem outras sementes além das crioulas? Sim, existem. As não crioulas são as convencionais, híbridas e transgênicas, as mais utilizadas na agricultura moderna. A partir do ano de 1950, com a Revolução Verde, surge essa agricultura, com o objetivo de aumentar a produtividade, substituindo as sementes que eram produzidas pelos povos tradicionais por sementes que precisam estar acompanhadas por um pacote tecnológico, com pesticidas e agrotóxicos. Essas sementes melhoradas em laboratório possuem sua constituição genética muito parecida, e por isso são mais vulneráveis a doenças e insetos, necessitando de pesticidas e agrotóxicos. Esses contaminam o meio ambiente e também os alimentos. Diferentes das sementes melhoradas, a seleção feita pelos povos e agricultores de forma natural não foca só a produtividade, mas o sabor e a qualidade dos alimentos. As sementes tradicionais não passam por nenhuma modificação genética feita artificialmente, garantindo uma diversidade genética muito importante. Por isso, e por serem plantadas nos mesmos locais, são as que melhor resistem e se adaptam às condições como chuvas intensas e secas. A diversidade genética resulta em diferentes formas, cores e tamanhos dos frutos, tubérculos e sementes. Outro fator é que as sementes crioulas e seu manejo são atreladas a histórias das populações tradicionais. Mas então, como faço para encontrar essas sementes tradicionais? E quem são os guardiões e guardiãs delas? Elas podem ser encontradas em espaços físicos de armazenamento, os chamados bancos de sementes, em feiras ecológicas regionais ou eventos locais de troca, ou também em locais virtuais, sites de doação, troca, compra e venda de sementes.